Olá pessoal, tudo bem? Fazendo uma reflexão com vocês nesse momento, quero usar como ponto aqui de referência o segundo livro de Samuel, no capítulo 6, que menciona sobre o transporte da arca para Jerusalém. Davi encabeça, esse transporte junto com o sacerdote, e a ideia era levar a arca que estava na casa de Abinadab para Jerusalém. Só tinha alguns pontos aqui que nos leva à reflexão. Primeiro, a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Então, aonde a arca estava ali a presença de Deus. Como Israel estava em guerra, retirar a arca de Israel por algum povo, dentre eles os filisteus, como exemplo disso, era a mesma coisa que enfraquecer o povo ou retirar a presença de Deus deles. Tanto que quando os filisteus levam a arca, a nora do sacerdote ali dá à luz, devido ali à pressão que ela teve, e ela diz o seguinte: e acabou, foi-se a glória de Deus. Só que nesse transporte nos surgem algumas referências. A arca estava na casa de Abinadab, pegaram-se alguns carros de boi novos para o transporte dessa arca. Já começou a situação errada. Somente os levitas deveriam levar essa arca, e deveriam levar 4 levitas sem o transporte aí do carro de boi, deveriam levar mesmo nas costas. Com isso, o transporte que sai da casa de Abinadab acaba colocando os seus 2 filhos, Uzá e Aiô, para o transporte. Não deveria ser colocado, não eram eles autorizados a esse transporte. Está escrito no contexto que, no momento em que estava transportando, um dos bois se desequilibra, fazendo com que a arca fosse cair. Uzá, cheio de boas intenções, acaba colocando a mão para impedir que essa arca viesse a cair. Como resultado disso, em 2 Samuel 6, no versículo 7, está escrito que a ira de Deus acendeu sobre Uzá, o ferindo, e ele acabou morrendo ali próximo da arca. Mas por que ocorreu isso? Até porque ele estava cheio de boas intenções, ele teve uma intenção até legal de proteger ali o bem de Israel, que simbolizava a presença de Deus. Mas por que morreu? Primeiro, somente os levitas tinham a liberdade de tocar e transportar a arca. Ele não estava ali, como ungido para esse transporte. Isso demonstra alguns pontos aí para nós pensarmos. Primeiro, nós temos boas intenções, mas muitas das vezes estamos fazendo o que é certo de uma forma totalmente equivocada, de uma forma totalmente errada. Outra questão, Uzá demonstrou que ele tinha boa intenção, mas ele era ignorante para aquilo que Deus havia dito. E aí nos surge a seguinte reflexão: será que nós estamos tendo boas intenções, mas não estamos valorizando aquilo que Deus tem falado, os mandamentos que tinha falado? Porque Uzá sabia que ele não era capacitado para esse transporte, sabia que ele não estava na liberdade dada por Deus para transportar a arca e nem tampouco tocar nela. Por isso, acendeu a ira de Deus sobre ele. E nós hoje, será o que nós estamos fazendo para Deus? Nós estamos observando, a palavra de Deus, ou nós estamos fazendo as coisas relaxadamente? Lembrando das palavras que Jesus nos mencionou: maldito o homem que faz a obra de Deus de forma relaxada. O que é fazer a obra de Deus de forma relaxada? É fazer só por fazer e não valorizar a oportunidade que nós temos de trabalhar para o Senhor. Pense nisso.